Bom, a gente vai continuar agora com a resolução de exercícios sobre o nosso assunto de função de segundo grau. Para você que não viu a primeira parte das introduções que a gente deu em relação aos principais conceitos, como é que a gente calcula, encontra as raízes, como é que a gente constrói o gráfico da função e quais são os principais pontos que podem ser cobrados em questões de vestibulares, de concurso, tá ok? Então, se você ainda não viu, vai para esse vídeo, depois que você finalizar e entender direitinho o vídeo, vem para esse aqui, tenta resolver esses dois exemplos, pausa aí o vídeo, certo? E depois você confere comigo para ver se você acertou, tá bom? Então, vamos lá. Nesse primeiro exemplo aqui, nós temos o seguinte, temos uma função do segundo grau, que ela vai ter essa característica aqui, ax ao quadrado mais bx mais c, só que qual é o problema da questão? Nós não sabemos quem é o valor de a e quem é o valor de b. A única informação além disso foi o menos 1, que é o nosso c, né? Já é a primeira informação que nós temos aqui na questão, certo? Outra informação relevante é que ele deu duas coordenadas. O que são as coordenadas? É quando a gente tem aqui o ponto x e o ponto y, que a gente localiza isso no gráfico, certo? Ele já deu os dois pontos aqui, referente a esse gráfico formado. Então aqui é x e aqui é y também. Então o que é que a gente vai fazer para poder encontrar esse valor de a e esse valor de b? O que seria mais interessante da gente resolver aqui de uma maneira até mais rápida e mais simples, seria utilizando o sistema de equações com duas variáveis, ou seja, esse valor de a e esse valor de b que a gente vai descobrir. Então, basta você substituir o x e o y aqui nessa função. Então, a gente vai fazer isso com os dois pontos, e aí nós teremos duas equações com a e com b, tá certo? Então, vamos lá. Então, fica o seguinte, nós temos que o y, nesse caso, vai ser 1, então 1 igual a que não sabemos, x ao quadrado é menos 2, então lembra de colocar ele aqui dentro dos parênteses, mais menos 2 vezes b menos 1. Então, 1 é igual a menos 2 ao quadrado, nós temos que é igual a 4, então fica aqui 4a. Menos vezes mais dá menos, então fica menos 2b. Então, só passar esse menos 1 para o outro lado, ele vai inverter o sinal. Então, nós teremos aqui o seguinte, 4a menos 2b igual a 2. Pronto. Essa é a nossa primeira equação. A segunda equação a gente vai fazer da mesma forma, só que agora vamos utilizar esse ponto aqui, tá? 3 e 1. Então, fica o seguinte, o y também vai ser 1, então fica 1 igual a, deixa eu colocar aqui para ficar com mais espaço, então 1 igual a, no caso, a vezes x ao quadrado, ou seja, 3 ao quadrado, 9, já vou colocar direto, tá bom? No caso, o x é 3, então fica mais 3b menos 1. Esse menos 1 vem para cá somando também, então fica 9a mais 3b igual a 2. Então, agora a gente tem essas duas equações aqui. Então, basta isolar uma das duas variáveis, seja o a ou o b, e substituir na outra. Ou você pode utilizar também o método da adição, que é um método bem mais direto. Então, vamos lá, vamos fazer esse método da adição. Então, é só colocar aqui o 4a menos 2b igual a 2. Aqui o 9a mais 3b igual a 2. Para a gente utilizar o método da adição, o que é que nós podemos fazer? Eu tenho que cancelar aqui um dos dois, ou vai ser o a ou vai ser o b. Como o b já está aqui com sinais opostos, né? Então, para ficar mais fácil, eu vou multiplicar aqui por 3 e aqui eu vou multiplicar por 2. Então, olha só como é que vai ficar. Lembrando, quando eu multiplico, tem que ser toda a equação, tá? Não pode esquecer ninguém. Então, 3 vezes 4, 12. Então, fica 12a. 3 vezes menos 2b fica menos 6b. Igual a 3 vezes 2, 6. Fazendo agora com a segunda equação. 2 vezes 9a, 18a. 2 vezes 3b, 6b. 2 vezes 2, 4. Agora, o que é que a gente vai poder observar aqui? Nós vamos poder somar essas duas equações, e como eu tenho menos 6b mais 6b, esse aqui vai dar 0. Então, eu já corto logo esses dois aqui, então só somar os demais. 12a mais 18a fica 30a. Igual a 6 mais 4, 10. Esse 30 que está multiplicando passa dividindo, então o nosso a aqui vai ser igual a 1/3. Pronto, encontrei o a, agora é só substituir em qualquer uma dessas duas equações para encontrar o valor de b. Se você substituir aqui, você vai localizar que o b
vai ser igual a menos 1/3. Então está aqui a solução desse problema, tá ok? Então para quem tem minha apostila, meu material, tem essa questão lá, tá certo? Então essa é a resolução dela. Vamos para a próxima. Nessa questão, eu até comentei no vídeo anterior, então se você não assistiu, volta lá, que eu dei essa dica. Então, nessa questão, essa função formada aqui é uma função a partir de um lançamento de um projétil. E a questão fala o seguinte no final da pergunta: qual é a altura máxima alcançada pelo projétil? Eu comentei bastante sobre isso no vídeo anterior, que quando a gente fala assim, altura máxima, então esse termozinho aqui se refere ao y do vértice. Como é que eu localizo esse y do vértice? É só você fazer o seguinte: y do vértice é igual a menos delta sobre 4 vezes a. Quem é o delta? B ao quadrado menos 4ac. Aí a gente faz aqui a substituição para encontrar esse y do vértice. Então olha só como é simples. Y do vértice igual a esse menos 40 aqui é o A, esse 200 é o B e o nosso C vai ser igual a zero, tá? Então fica o seguinte: menos, né? Lembra do menos aqui da equação? Então fica assim: B ao quadrado, ou seja, 200 ao quadrado, menos 4 vezes A, que é menos 40, vezes C, que é zero. Então já sabemos que essa parte toda ali vai dar igual a zero, não é isso? Sobre 4 vezes A, então menos 40, tá? Então o y do vértice aqui vai ser menos, tudo isso aqui, ó, é zero, porque vezes, todo número vezes zero é zero, tá? Então fica 200 ao quadrado, que é 400, 4 vezes 40, que dá 160, negativo também, tá? Então a gente corta esse zero com esse zero aqui. Então o nosso y do vértice vai ser igual a, menos com menos fica mais, tá? Então 40 dividido por 16, que a gente pode até depois fazer a simplificação, caso seja necessário, tá bom? Então espero que vocês tenham entendido essas duas situações, e para os próximos vídeos a gente vai também trazer situações diferentes que podem ser utilizadas para solucionar problemas com a equação do segundo grau. Então até a próxima, valeu!